Doutora, qual que é a importância, você falando agora dos sintomas, de identificar rapidamente esse tipo de sintoma e fazer o diagnóstico precoce? Principalmente Principalmente da leucemia. Né? Isso vale para qualquer tipo de câncer, Gabriel. Qualquer câncer, se eu tiver um diagnóstico precoce, eu vou ter mais chances de conseguir um resultado adequado, tá? Então, se eu pensar propriamente na leucemia, se eu tiver um diagnóstico precoce, eu vou pegar um paciente que tem menos plaqueta baixa, um paciente que tem menos anemia, um paciente que, às vezes, tem um número de células de defesa aumentadíssimo. Eu cheguei paciente a ter 250 mil células de defesa, sendo que o normal é você ter até 10 mil. Mas elas não funcionam. Então, não é que ela então, tem uma imunidade muito boa porque eu estou com um monte de célula. Não, porque todas elas não funcionam. Então, eu tenho baixa imunidade. Com isso, infecções. Então, é um paciente que já chega para mim com anemia intensa, precisando de transfusão, plaqueta baixa, células assim exageradamente altas, que não funcionam, com pneumonia, com infecção na cavidade oral. É um paciente que, para começar o tratamento, já está muito mais debilitado do que aquele que eu pegar numa fase mais inicial, onde eu não estou precisando tanto transfundir, onde eu não tenho uma infecção atrapalhando a minha vida, porque a infecção realmente acaba agravando o caso. Então, se eu faço um diagnóstico mais precoce, eu tenho uma taxa de resposta ao tratamento muito maior. E doutora, uma coisa também que você falou, a questão do diagnóstico, qual que é o público que é mais atingido por essas duas doenças, né? Eu falei aqui no começo, né, que a maioria das vezes é criança, mas que também atinge adultos e idosos. Qual que é a faixa etária que é mais atingida por essas duas doenças? E também queria te perguntar, você falou também que a anemia é a questão da falta de ferro, né? Mas lembrando também que às vezes a pessoa de casa que está assistindo a gente não lembra muito o que são os alimentos com ferro. Tem como você falar para a gente quais alimentos são esses? E também além também dos remédios, né? Você falou inclusive das vitaminas que se usam para combater essas duas doenças. Isso. A primeira pergunta, então, você me recorda qual era, por favor? Não, qual que é o público que é mais atingido por essas duas doenças? Infelizmente, essa é uma doença que ela é um pouquinho democrática, tanto a anemia quanto a leucemia, tá? Ela não tem uma predileção específica, ela atinge homem, mulher, ela atinge criança, adulto, idoso, ela atinge o pobre, ela atinge o rico, ela atinge quem mora em São José dos Campos, em quem mora em Brasília, em quem mora no Ceará, em quem mora fora do Brasil também, tá? Sim. Ela é democrática, ela não tem uma predileção. Quando eu falo em leucemias, eu tenho diversos tipos, né? Eu tenho leucemia linfoblástica aguda, leucemia mieloide aguda, leucemias crônicas, não vou me estender muito nos subtipos, mas eu sei que a LLA, que é a linfoblástica aguda, ela realmente é um pouco mais prevalente na população idosa, e depois ela volta a ficar um pouquinho mais prevalente também na população idosa. Na população infantil, desculpa, primeiro, e depois na população idosa. Sim. As leucemias crônicas eu já vejo mais nessa fase adulta, a partir aí dos seus 40, 50 anos na mieloide crônica, e nos adultos idosos, a partir dos seus 60 e pouco, 70, a leucemia linfocítica crônica. Mas eu posso ter, e vejo muitos casos de pacientes aí, a nossa idade, 20, 30, 40 anos, acometido por qualquer uma dos dois. Ela pode vir em qualquer momento. A anemia, se eu pensar nas anemias carenciais, que a 30% da população mundial tem uma anemia por falta de ferro, a população mais acometida são principalmente as crianças. Elas têm uma parte de introdução alimentar e de desenvolvimento. Então, ela está numa fase onde ela usa muito porque ela está crescendo. Sim. Todas as células vão precisar do ferro, não é só a célula do sangue. Então, ela vai consumindo e muitas vezes tem aí uma restrição alimentar, ou porque não come, ou porque a familiar não tem condições de fornecer uma alimentação muito adequada, porque a gente sabe que isso é caro para muita parte da população que não consegue ter um bife de carne todo dia no prato, né? Então, eu tenho essa população porque usa muito e às vezes não consome o que usa. Eu tenho as mulheres quando tem um fluxo menstrual muito aumentado, porque ela joga fora ferro toda a menstruação. Toda a menstruação, uma partezinha do ferro é jogado fora e não tem o que fazer, né? Faz parte do mecanismo da mulher mesmo, do organismo da mulher. Sim. Eu tenho, por exemplo, pacientes que fizeram cirurgia bariátrica, onde a gente corta uma parte do estômago e eu desvio o trânsito intestinal. Então, a pessoa pode comer super bem, mas como não passa o alimento pela região onde seria absorvido, não tem absorção e leva também a deficiência. Então, se eu tivesse que pegar algumas parcelas para pensar na anemia carencial, seriam as crianças, as mulheres com fluxo menstrual muito aumentado
e a população que fez a cirurgia bariátrica. As origens são várias, então, né? São várias origens. Não é anemia é ferro, vai lá, toma o ferro. Não, tem que entender por que isso aconteceu. Não é para a gente ter uma deficiência de ferro. Nosso organismo ele é muito perfeitinho. Ele não é para ter uma deficiência, é para a gente absorver a quantidade que a gente precisa utilizar. Se eu tô com uma baixa ferro, alguma coisa tem. Ou eu não estou absorvendo, seja por não ingerir a comida ou por ter algum mecanismo que me impeça a absorção, ou eu estou jogando fora. Sim. E daí o livro caixa não bate. O livro caixa, aquilo que entra é o que sai. Se entrou mais do que saiu, eu vou ter um saldo positivo. A gente vai ver que vai ter sempre um ferro bom. Eu posso ter neutro. Aquilo que entra e aquilo que eu perco continua no 0 a 0. Se for um 0 a 0 com valores adequados, está ótimo. Mas eu posso perder mais do que aquilo que entra. E daí eu vou ter um saldo negativo e daí vem a anemia. Com relação aos alimentos, se eu pensar nos alimentos ricos em ferro, principalmente a carne animal, tá? E quando eu falo carne animal, não precisa ser carne de boi. Pode ser frango, pode ser peixe, pode ser carne de porco, mas a carne animal é muito melhor. Por quê? A gente tem o ferro M e a gente tem o ferro não M. A gente usa o ferro M para fazer a nossa anemia. Nosso organismo é um organismo preguiçoso. Até o organismo da pessoa lá que faz crossfit todo dia, do marombeiro, lá dentro, ele não quer ficar gastando energia com o que não precisa. Sim, então, se ele tiver o ferro M da carne, que é igualzinho ao ferro que ele vai utilizar no organismo dele, tá ótimo. Ele absorve sem gastar energia. Entra na célula sem gastar energia nenhuma. Eu tenho o ferro dos vegetais, principalmente as folhas verdes escuras e aquelas leguminosas, aqueles grãozinhos que nascem dentro de uma vagem. Feijão, grão de bico, ervilha, lentilha. Se eu tiver aí comendo bem, eu vou estar comendo ferro também, só que é o ferro não M. Quando ele entra no nosso organismo, a gente gasta um pouquinho de energia que seja para transformar esse ferro. Então, assim, não quero que os vegetarianos e os veganos fiquem bravos comigo de jeito nenhum. A gente tem o ferro vegetal, sim, só que o nosso organismo gosta mais do ferro de carne. Então, para os meus pacientes que não seguem essa linha do vegetarianismo e do veganismo, eu falo, olha, alguma proteína animal, pode ser carne vermelha, pode. Tem que ser fígado. Se você gostar de fígado, manda bala. Eu, por exemplo, não gosto, eu detesto fígado. Não, é terrível. Eu não como de jeito nenhum fígado. E também não falo para os meus pacientes que eles precisam comer. Desde que eles comam, saibam buscar as outras fontes. Então, alguma proteína animal, um pouquinho de salada, que também é importante não só pelo ferro, mas todo o resto dos benefícios dos vegetais. Você tem aí um feijão, grão de bico, ervilha, lentilha, excelente. Você está com um prato riquíssimo em ferro, de todas as fontes, para o seu organismo conseguir absorver tudo que ele precisa. Tá? E a gente estava conversando antes que existem os alimentos que são um pouco sabotadores do ferro. Sim. Tá? Sim. Isso é importante também. Isso é importante, porque a gente só pensa nos alimentos que absorvem, mas a gente esquece que tem alguns que podem atrapalhar. Um que ajuda muito você consumir junto são os alimentos ricos em vitamina C. A vitamina C é como se ela potencializasse a absorção do ferro no seu organismo. Isso pode ser através de um comprimido efervescente que eu compro na farmácia? Pode ser. Pode ser através de um suco de fruta cítrica, limão, laranja, acerola. A goiaba é riquíssima em fonte de vitamina C. Pode ser um suco dessa fruta para acompanhar a refeição? Pode. Não quero fruta, não quero suco, eu quero comer a fruta de sobremesa? Excelente também, desde que seja tudo aí junto da mesma refeição. Quando chega no nosso estômago, mistura tudo. Não tem problema. Você pode escolher onde vai estar a fonte de vitamina C, mas vai te ajudar muito a absorver mais ferro. O cálcio vai te atrapalhar. Onde a gente tem cálcio? Nos leite, derivados de leites. Mas leite a gente pensa no café da manhã, mas eu estou falando do almoço. Mas você nunca comeu um molho branco? Você nunca fez um estrogonofe? Você nunca quis botar aí uns queijinhos no meio da salada? Isso vai te atrapalhar um pouquinho. Então, óbvio que não é para tirar isso de todo mundo. E não é que eu falo para meus pacientes que têm falta de ferro que eles não podem comer estrogonofe. Eu só não quero que comam estrogonofe todo dia. Eu só não quero que toda refeição tenha um molho branco, tenha um leite, tenha um purê. Não. De vez em quando, tudo que é de vez em quando não é ruim. Mas se fizer isso todo dia, vai dificultar. O cafezinho depois do almoço também atrapalha o ferro. Atrapalha também? Também atrapalha o ferro. Só o café puro? A cafeína. A cafeína. A cafeína. Então pode ser o café, pode ser o chá preto, pode ser o chá mate, o energético. Refrigerante, né? Refrigerante. E o café é o pós-almoço, mas se eu abusar ao longo do dia também. Então o paciente que tem uma deficiência de ferro, se ele for daquele que está sempre com aquele xícara de café do lado, vai atrapalhar um pouquinho a absorção.